Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar início falando, do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E aqui, gente, a gente vamos falar do capítulo 1, do livro de Atos dos Apóstolos. Como a gente vimos nos vídeos anteriores, quem escreveu esse livro foi o médico Lucas, pela supervisão pelo apóstolo Paulo, e mandando para o seu irmão, o irmão em Cristo Jesus, o Teófilo, o romano, ou seja, o italiano, que mandando essas cartas para enriquecer a fé, alimentar a fé do Teófilo, mas também, consequentemente, está alimentando a nossa alma hoje, está alimentando a nossa vida hoje, com essas palavras escritas sendo usadas, sendo escritas pelo médico Lucas, com a orientação, com a determinação, com a supervisão suprema do Espírito Santo de Deus, gente. E aqui, gente, mostra, que o capítulo 1, fala sobre o clímax, o tópico que desse capítulo 1 fala sobre a ascensão do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Deus, Rei Todo-Poderoso, Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque essa ascensão que Jesus, sim, ele morreu, gente. Ele morreu. Ele foi no Antigo Testamento, fala que ele foi até o Sheol, ou seja, a sepultura. No Novo Testamento fala que ele foi até o Hades, Ficou 3 dias, 3 noites, proclamou, como o livro do apóstolo Pedro relata, e subiu ao céu, e voltou à terra, ressuscitou, e com ele tirou todos os cativos que crê que Jesus Cristo, sim, é o Messias, é o Yeshua HaMashiach. Jesus, sim, é o Messias. E hoje, quando o cristão morre, gente, não vai mais para a sepultura, não vai mais para o Hades, mas sim vai para o seio de Abraão, porque Jesus levou, sim, os cativos que estavam ali sobre as garras do nosso inimigo, Satanás, e levou junto com ele. E o apóstolo Paulo passa isso, pro Lucas, escrevendo, alimentando a fé do irmão Teófilo, o romano, ou seja, o italiano. E o clímax que fala sobre o capítulo 1 do versículo 6 ao versículo 11, Jesus subindo aos ares, E depois, no versículo 12, a escolha do apóstolo Matias, sendo escolhido ali para substituir Judas Iscariote, E isso vai do versículo 12 ao versículo 26. Mas como, gente, o tópico, a ascensão de Cristo, e com isso, que eu quero falar umas partes aqui com os irmãos, que o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos encontramos diversos ensinamentos, que o apóstolo Paulo ensinando ali o Lucas, e Lucas escrevendo sobre os eventos importantes que moldam o início da igreja cristã. E eis que alguns dos principais pontos da ascensão de Cristo são 3 aspectos aqui, O primeiro, após a ressurreição de Jesus passou 40 dias com os seus discípulos, ensinando sobre o reino dos céus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: depois do seu mártiro, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas incontestáveis, e a sua ressurreição, apacentando-lhes por um período de 40
dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino dos céus. Ou seja, gente, Jesus ensinando os discípulos, ensinando os seguidores de Cristo como ir ao céu, como é o reino dos céus. Não é aqui nessa terra, é assim, é estar com Cristo, estar com Ele, estar com Cristo e indo ali, né, na Nova Jerusalém. E Jesus ensinou, gente, 40 dias. Olha o amor incondicional que o Senhor Jesus tem conosco. Ele ficou, não ficou por imediato e já subiu aos céus, não. Ele preparou sim a sua igreja. O segundo momento, o item B da ascensão de Cristo, chegando o momento, Jesus ascendeu aos céus, desaparecendo nas nuvens, como está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, gente: tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto ele contemplava, até que uma nuvem o encobriu de vista deles, ou seja, a vista dos apóstolos ali, que vendo Jesus subindo aos céus. E isso também, gente, a igreja de Cristo vai fazer isso também. Que a igreja de Cristo, né, vai encontrar com Cristo nos ares. Isso o apóstolo Paulo, ele relata em 1 Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e encontrar com Cristo nos ares, e depois os vivos em Cristo vão encontrar com Cristo lá. E a roupa aqui, gente, Deus não vai subir, vai ficar, gente. E isso mostra, né, tanto que o primeiro, o nosso irmão mais velho, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo vindo primeiro. E nós também, a igreja vai passar por isso também. E o terceiro item C da ascensão de Cristo, que esses eventos marcam o fim da presença física de Cristo, né, na terra, mas também o início de uma nova fase, que é a era do Espírito Santo. Ou seja, gente, era necessário Jesus Cristo sim ir para o trono da graça, ir para o trono e estar sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas também era necessário ele subir para que o Espírito Santo venha, que o Espírito Santo nos convence dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, porque o passaporte é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que vai, né, vai tirar a força, vai ser o arquarzo, né, quando fala na língua latina, né, ou seja, vai tirar a força os cristãos daqui dessa terra. E por causa desse azeite cheio, que é o Espírito Santo, que vai sim, né, encontrar com Cristo, encontrar com Ele com toda a honra, com todo louvor e com toda a glória, gente. E vamos encontrar com Ele sim nos ares, como que o Atos dos Apóstolos, né, está escrevendo e escrita, sendo falada, sendo documentada pelo médico Lucas, mas o apóstolo Paulo sendo cheio do Espírito Santo. Mas eu creio também que Lucas também escrevendo para a tua igreja, escrevendo para o Teófilo, que aí iniciando a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui e está reinando nos nossos corações, está reinando nas nossas casas, está reinando nos nossos lares. Por isso, gente, não deixe, não desaponte o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus que é o passaporte, né, de a gente convencer do pecado, de nós se arrependermos e voltarmos para Cristo. E é esse passaporte que é o Espírito Santo para encontrar com Ele nas nuvens e ir para o terceiro céu, né, e aproveitar o banquete nupcial. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.